Um amor do passado. Estamos em 2023, meu nome é Isaac. E eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo. Era o ano de 1985, meus pais haviam se mudado para os Estados Unidos, eu já tinha 15 anos. Fui matriculado em uma escola próxima à minha casa. Uma escola tradicional, já antiga, mas muito bonita. No primeiro dia de aula, já cheguei atrasado, e enquanto caminhava pelos enormes corredores da escola, senti um vento gelado passar por mim. Continuei caminhando e quando olhei para o lado vi uma parede grande, com retratos de antigos alunos, tudo normal, mas uma sensação estranha tomou conta de mim, pensando, todas essas pessoas já passaram por aqui um dia, e mais respirei e segui em frente. À medida que os dias passavam, fiz alguns amigos, me aproximava de algumas rodinhas, e comecei a ouvir histórias sobre uma pessoa misteriosa que assombrava a região. Diziam que essa figura vagava pelos corredores da escola, pensei, tinha que ser justo na escola que estudo? E também era vista no salão de festas, deixando um clima de medo e mistério entre os alunos. Alguns estudantes comentavam sobre estas visões, e que eram muito rápidas, assustadoras, mas não ameaçadoras. Era como se sentissem que essa pessoa estivesse sofrendo, pedindo ajuda. Curioso, e sem muita coisa para fazer na cidade nova, eu mesmo decidi investigar esse mistério por conta própria. Fiz amizade com uma aluna, que também era nova na escola, a Lisa. Uma garota muito bonita, cabelos negros, olhos vivazes, recatada, de boa educação, nos demos muito bem. Juntos, formamos uma dupla empolgada, risos, e determinada a desvendar os segredos do que se passava nessa escola. Em uma tarde ensolarada, nos encontrávamos sentados em um banco no jardim, conversando, rindo muito. Nisso falei sobre minha ideia de explorar um pouco mais do prédio, onde se encontrava uma biblioteca abandonada, mas Lisa não gostou da ideia e preferiu passear pelo campus. Enquanto caminhávamos, encontramos mais 2 colegas de aula, e falamos sobre nosso plano. Deram algumas risadas, mas quiseram participar. Continuamos o passeio. O colega, que é mais antigo na escola, disse: "Aqui pessoal, aqui é o salão de festas onde dizem que acontecem algumas aparições." Um dos colegas falou: "Olhe, a porta está aberta, vamos entrar?" Lisa prontamente disse não querer entrar, então Mary ficou ao lado de fora, fazendo companhia à colega. Eu e Paul entramos. Até então tudo normal, um local muito bonito, preservado pelo tempo, com uma decoração ainda da década de 50. Ficamos ali admirando tudo aquilo. Foi que Paul me perguntou: "Está escutando essa música?" Prestei mais atenção e realmente ouvi, uma música clássica, ao piano. Ela parecia vir de longe, e ao mesmo tempo, ali de dentro. Isso não nos surpreendeu. Continuamos a nos encantar com a imponência do lugar. Mas em algum momento, simplesmente do nada, eu e meu colega presenciamos um sentimento de tristeza no ar. Compartilhamos uma angústia que não era nossa. Resolvemos respeitar aquele momento e saímos rápido dali, da mesma forma que entramos. Continuamos então o breve passeio com as meninas. E logo então nos despedimos, e cada um foi para suas casas. Fiquei por ali, andando mais um pouco. Avistei um senhor agachado no jardim, e de pronto notei que era o jardineiro do local. Cumprimentei, e ele simpático retribuiu. Foi aí que tive a curiosa iniciativa de perguntar a ele se já havia escutado algo sobre relatos de assombração na escola. Ele me olhou de lado, sorriu e disse: "Claro que sim, estou aqui há muito tempo, e conheço não só a história, mas também o motivo dessas aparições." Fiquei atônito e perguntei: "Como assim?"
Ele juntou algumas ferramentas que estavam no chão e fomos andando lentamente, pelo campus aberto, conversando, e com sua total simpatia, me contando coisas e apontando alguns locais, falou tudo o que sabia, mas até onde sabia. Agradeci, mas antes disso, contei o plano ao novo amigo, falei que estávamos investigando essa história e que ele ajudou muito. Nos despedimos com um aperto de mão, e fui para casa pensativo. No dia seguinte, como de costume, no final da aula, nos encontramos eu e meus colegas para um bate-papo rápido. Foi então que aproveitei para contar tudo o que tinha ouvido daquele senhor. Recontei a história toda, bem como havia escutado. No final, antes de irmos para nossas casas, nos olhamos, e silenciosamente seguimos em frente. Se tratava de uma história trágica de amor, mas sem final. Passando alguns dias, tudo normal, a não ser por uma gripe, fiquei 2 dias sem ir à aula. Recebi a visita de Lisa, que quando acordei, ela estava no quarto sorrindo e falando: "Levanta, seu preguiçoso, tive uma ideia que ajudará em nossa investigação. Só um probleminha, não posso ir junto, hoje tenho aula de piano em casa, e se eu faltar, minha mãe me mata." Risos. Lisa falou: "A ideia é, podemos conseguir informações na biblioteca pública, lá com certeza existem matérias e jornais de época falando algo mais sobre esse acontecimento." Então tá, fomos eu e Paul revirar os arquivos, havia muito pouca coisa, descobrimos no máximo algo que aconteceu no mesmo dia do baile da escola, basicamente irrelevante, o desaparecimento de um rapaz, de uma cidade próxima, mas isso não nos ligava a nada. Dias simples de escola foram se passando, e ficamos sabendo de uma homenagem que iria acontecer em memória de uma aluna, que perdeu a vida em meados da década de 50. Que mancada minha, se as aparições acontecem na escola, por que não procurei informações na mesma? Foi o que fiz, mas não adiantou muito, e todos falavam a mesma coisa, o que eu já sabia. De informação nova, apenas que a data do baile não era mais a mesma de antigamente. Foi mudada para que não houvesse nenhuma lembrança triste nesse dia. Eu sabia que minha vizinha, uma senhora que morava ao lado da minha casa, havia sido aluna dessa escola, pois ela comentou com minha mãe, quando ficou sabendo que eu estudava lá. Eufórico, chamei ela, pulei a cerca, e fui logo perguntando pela história, e ela disse: "Sim, é tudo verdade, mas calma, vou lhe contar." Ela então contou que, uma de suas amigas, chamada Elizabeth, foi encontrada morta, debruçada em um banco no jardim no dia seguinte ao baile. Dizia-se que ela morreu de tristeza e que seu espírito nunca encontrou paz. Aguardei ansioso até o outro dia, para chegar na escola e contar o avanço da minha investigação aos colegas. Mais uma vez, na hora do recreio, fizemos uma roda e nos sentamos na grama, contei tudo o que havia escutado, nos olhamos, e estranhamente em silêncio e com compaixão, pensamos, como ajudar o espírito de Elizabeth a encontrar a paz. Mas aí estava o problema, não sabíamos como fazer isso, como ligar os fatos, na verdade ninguém sabia. Eu e meu amigo Paul, ideia dele, procuramos uma vidente que residia em um bairro próximo, ela nos recebeu, e nem precisamos explicar muita coisa, pois era um fato já conhecido pelos mais antigos da pequena cidade. Ela nos falou que esse espírito que vagava, precisava de ajuda, e há muito tempo procurava por algo. Mas essa ajuda precisava ser de pessoas vivas para resolver o mistério, e ajudar o espírito a entender o que havia acontecido. Ela também nos revelou o ano, dia e hora, do baile da escola, onde aconteceu esse triste evento. Essa data hoje, é um dia comum, já esquecido por muitos, sem festas, sem nada. O plano é que poderíamos nos reunir neste dia, e ver o que aconteceria, alguma manifestação, ou algo assim. Combinado então, tudo certo entre nós. Dia, hora e local. Mas o dia era sábado,
escola fechada. A noite já vinha caindo, e eu com a chave do salão de festas. Risos. Consegui as chaves com meu amigo jardineiro, que pegou-as escondido, mas com a boa intenção de nos ajudar. No entanto, quando chegamos, a porta estava aberta e Lisa já estava lá, e assim que nos abraçamos, começamos a notar algo em comum. Sons distantes, música e risos, ecoavam pelo salão vazio. Luzes piscavam timidamente, e sombras se moviam no canto dos nossos olhos. Percebemos que havíamos sido levados para algum momento no tempo. Estávamos testemunhando o baile daquela fatídica noite, o passado estava ali, perfeito em todos os seus detalhes, se manifestando diante de nós. Dançarinos quase invisíveis rodopiavam pelo salão, e vozes sussurravam em nossos ouvidos. O cenário nostálgico, e a energia emocionalmente carregada, nos envolveram nesse momento. E foi num olhar de espanto entre eu, Paul e Mary, que percebemos, mas sem querer acreditar, que nossa amiga Lisa era na verdade Elizabeth, a menina que perdeu a vida no dia do baile. Nossa querida amiga Lisa, era o espírito que buscava por ajuda. Em um flash de instante, presenciamos ela assumindo aos poucos a aparência de Elizabeth. Muito bonita, com penteado de época, um vestido longo, uma figura que chamava atenção pela beleza, mas triste, e com lágrimas nos olhos, quase que flutuava e lentamente ia se afastando de nós. Com ternura na voz, Mary chamou pelo seu nome, Elizabeth, e pediu que ficasse e nos contasse o que havia acontecido com ela. Com confusão nos olhos, ela foi falando. Não lembro de nada, apenas que eu e meu amor marcamos de ir juntos ao baile. Fiquei esperando a noite toda e ele não apareceu, eu senti uma tristeza imensa tomando conta de mim. Saí da festa, sentei no banco do jardim, olhando pro horizonte, esperando ele. E lentamente, meus pensamentos foram se acalmando e uma sensação de leveza levou meu corpo, mas minha alma não descansou. Foi então que Paul começou a juntar os fatos dispersos, e criamos uma conexão entre o espírito assombrado de Elizabeth, e o misterioso desaparecimento que ocorreu no passado. Nos veio uma certeza, de que o garoto dado como desaparecido, era mesmo o grande amor de Elizabeth. Naquela fatídica noite do baile, o que se sabe, é que ele estava a caminho de encontrá-la, mas nunca chegou. A perda trágica e prematura do seu amado deixou Elizabeth presa entre os reinos dos vivos e dos mortos, buscando desesperadamente por respostas e por um reencontro com seu amor perdido. Sabíamos que era hora deles encontrarem a paz definitiva. Tínhamos que descobrir uma forma de unir o espírito de Elizabeth ao de seu amado. Guiados pela nossa intuição e pela força da nossa amizade, e sem saber o que estava mais por acontecer, nos dirigimos até um lago perto da escola. O cenário estava envolto em uma aura de tristeza e melancolia. As águas escuras refletiam as memórias dolorosas daquela noite fatídica. De mãos dadas, formamos um círculo e compartilhamos palavras de amor e compaixão. Pedimos aos espíritos que permitissem que Elizabeth e seu amado se encontrassem novamente, liberando-os do passado. Enquanto as palavras ecoavam, um brilho suave começou a se formar sobre a água. A imagem turva de um carro apareceu aos poucos, quase não acreditei no que estava vendo. Muito bonito, novo, brilhoso, começou a emergir do lago, e dentro dele, um rapaz simpático, sorridente acenava. O espírito de Elizabeth apareceu diante de nós, com um sorriso sereno, um semblante de paz. Sentimos uma presença amorosa ao nosso redor, estavam prontos para o tão aguardado reencontro. Um momento mágico e comovente, Elizabeth foi envolvida por uma luz radiante que a conduziu até o seu amado. Os dois se abraçaram, seus espíritos se fundiram em uma harmonia celestial. Lágrimas de alegria escorreram por nossos rostos,
Enquanto testemunhávamos o carro percorrendo seu destino final, ouvíamos de longe uma música romântica de época, os dois abraçados, em um momento de amor único. Com o coração cheio de gratidão, sabíamos que nossa missão estava completa. Não tínhamos mais nada a fazer ali. Enquanto deixávamos o lago, sentíamos uma sensação de leveza e renovação. Inevitável a saudade que sentiríamos de Lisa, mas sabíamos que essa história ficaria gravada em nossos corações para sempre. Lembrando-nos do poder do amor, da amizade e da importância de ajudar aqueles que precisam encontrar a paz. Nos siga para mais histórias. Deixe seu like. E obrigado por estar aqui.